Olá, eu sou o professor Fábio Pieri, da Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares, do programa de extensão Covid-0. Hoje, iremos conversar um pouco sobre a Covid-19. Queremos entender o que é a Covid-19, por que usamos o termo pandemia, quem causa essa doença, como ocorre a transmissão e quais são os sinais e sintomas da doença. Desde o final de 2019, estamos vivendo um momento bastante difícil devido à pandemia de Covid-19, uma doença causada pelo novo coronavírus. O termo pandemia é utilizado quando uma epidemia que afeta uma certa região passa a acontecer de forma simultânea em diferentes continentes, com transmissão contínua de pessoa para pessoa. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou emergência de saúde pública de importância internacional, o que significava que, naquele momento, a situação da infecção necessitaria de monitoramento em todos os países do mundo e de ações direcionadas à redução da propagação internacional dessa nova doença. Em 11 de maio de 2020, foi declarada a existência da pandemia. No Brasil, em 20 de março de 2020, foi declarada a transmissão comunitária da Covid-19. Isso quer dizer que já havia circulação do agente causador da doença em todo o território nacional. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda altamente transmissível e potencialmente grave, atingindo principalmente os pulmões, podendo gerar inflamação no órgão e obstrução de vasos sanguíneos, causando insuficiência respiratória. Além desses sintomas, pode ocorrer acometimento do coração, esôfago, rins, bexiga e intestino, o que pode explicar as manifestações extrapulmonares da doença. Apesar dos avanços das pesquisas e dos dados já conhecidos, o mecanismo de ação do vírus não está totalmente elucidado e ainda não há tratamento curativo comprovado, havendo apenas as vacinas que são métodos preventivos. Sobre a imunidade, ainda não se sabe por quanto tempo a infecção gera imunidade contra novas infecções e se essa imunidade dura por toda a vida. Existem evidências da possibilidade de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2. No entanto, elas são incomuns no período de 90 dias após a primeira infecção. A Covid-19 é uma infecção viral. Os vírus são organismos muito pequenos que conseguem permanecer por algum tempo fora do nosso corpo, nas superfícies ou no ar. Porém, eles só conseguem se reproduzir dentro de células humanas ou animais, onde vivem e se multiplicam. Os vírus se propagam muito, sendo a transmissão entre as pessoas rápida e fácil. O vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, pertence à família Coronaviridae, popularmente conhecida como uma grande família de coronavírus. Eles são comuns em muitas espécies de animais, incluindo o homem, camelos, gados, gatos, morcegos e outros mamíferos. O SARS-CoV-2 foi o 7º tipo de coronavírus capaz de infectar humanos e foi identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, em secreções respiratórias de pacientes com pneumonia de causa desconhecida. O SARS-CoV-2, da mesma forma que outros vírus respiratórios, é transmitido principalmente por 3 modos de contato, gotículas e aerosol. A transmissão por contato ocorre por meio de contato direto com uma pessoa infectada, por exemplo, durante um aperto de mão, seguido de toque nos olhos, nariz ou boca, ou com objetos e superfícies contaminados com o vírus, que é mais rara. A transmissão por gotículas ocorre por meio de contato com gotículas respiratórias expelidas por uma pessoa infectada quando ela tosse ou espirra e se encosta a menos de 1 metro de distância da outra. A transmissão por aerosol é a transmissão viral por meio de gotículas respiratórias contendo vírus e que permanecem suspensas no ar por distâncias maiores a 1 metro a períodos mais longos. A contaminação raramente ocorre através do contato com superfícies contendo o vírus. As características virais, bem como da doença, tornam ambientes com muitas pessoas ou sem ventilação propícios a um maior número de infecções.
Apesar da presença do vírus no sangue, na urina, na saliva, nas lágrimas e nas fezes, a transmissão por líquidos corporais é desconhecida. Ao contrair o vírus, uma pessoa pode demorar de 1 a 14 dias para manifestar os primeiros sintomas. Quando o paciente apresenta sintomas leves, a transmissão do vírus para outra pessoa pode acontecer por cerca de 14 dias. Já nos casos mais graves, a transmissão pode acontecer por até 21 dias. Existem evidências de que a eliminação do vírus pode ocorrer antes mesmo de iniciarem os sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, indivíduos assintomáticos têm menor probabilidade de transmitir o vírus do que aqueles que são sintomáticos. Apesar da presença do vírus no sangue, na urina, na saliva, nas lágrimas e nas fezes, a transmissão por líquidos corporais é desconhecida. Ao contrair o vírus, uma pessoa pode demorar de 1 a 14 dias para manifestar os primeiros sintomas. Quando o paciente apresenta sintomas leves, a transmissão do vírus para outra pessoa pode acontecer por cerca de 14 dias, e já nos casos mais graves, a transmissão pode acontecer por até 21 dias. Existem evidências de que a eliminação do vírus pode ocorrer antes mesmo de iniciarem os sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, indivíduos assintomáticos têm menor probabilidade de transmitir o vírus do que aqueles que são sintomáticos. A Covid-19 pode evoluir para casos assintomáticos, onde o indivíduo não apresenta nenhum sintoma, ou casos em que o indivíduo apresenta sintomas variados, entre sintomas leves, moderados e graves. Em torno de 15% dos casos assintomáticos podem evoluir para a forma grave e 5% necessitam de cuidados intensivos. A gravidade dos sintomas pode variar e, quando moderados, apresentam tosse persistente, fraqueza, febre diária, diarreia e até pneumonia sem gravidade. Casos graves consideram a síndrome respiratória aguda grave, em que há aumento do desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada de lábios e rosto. A semelhança dos sintomas com a gripe é fator de negligência da infecção. Nesses casos, os pacientes não procuram atendimento no tempo correto e evoluem para quadros graves, além de permanecerem transmitindo a infecção para pessoas próximas. As complicações da doença grave incluem alteração em vários órgãos, choque séptico e formação de coágulos sanguíneos. A Covid-19 é menos prevalente em crianças, consequentemente, observa-se uma pequena porcentagem dos casos confirmados, além da infecção se desenvolver de forma assintomática ou mais branda. Diferentemente dos adultos, nas crianças a doença se apresenta de forma leve ou moderada, mas ainda não se tem estudos suficientes que expliquem o comportamento do vírus nessa faixa etária. Os principais sintomas observados são febre, tosse e dificuldade para respirar, nariz entupido e ou escorrendo, dor de garganta e sintomas menos específicos como dor de barriga, diarreia e vômitos. Os sintomas podem ocorrer com frequência diferente para cada idade, sendo de 0 a 9 anos comuns os gripais e de 10 a 19 anos aparecem também náuseas, vômitos e perda de olfato e paladar. Apesar de raro, crianças podem evoluir para quadros mais severos com sintomas de pneumonia grave. Relatos encontrados na literatura demonstram que crianças infectadas com o novo coronavírus podem desenvolver uma resposta imune exacerbada, com níveis significativos de inflamação em vários órgãos, demonstrando a possibilidade de relação com o vírus SARS-CoV-2. Essa síndrome, chamada de síndrome inflamatória pediátrica multissistêmica, costuma acometer maiores de 5 anos. Essa síndrome é parecida com outras condições inflamatórias já conhecidas, como a doença de Kawasaki, apresentando sintomas como febre, erupção cutânea, conjuntivite, mãos vermelhas e inchadas e lábios vermelhos e rachados. Além destes, a sintomatologia dessa síndrome inclui dor abdominal importante,
diarreia e vômito, e sabe-se que com ela há mais chances de crianças evoluírem para alterações cardiovasculares. A Covid-19 é uma questão complexa que envolve diversas áreas da sociedade, devendo sempre ser tratada com a devida atenção. Cada um fazendo a sua parte, iremos vencer essa batalha. Faça também a sua.